Frei abriu a boca surpreso com as palavras dela. Elliot chutou o traseiro dele, ordenando que ele descasquesse a maçã. E então, que nunca vira Rick abrir o coração para alguém. Até agora, Alaya erguia as mãos e apertava a cabeça, mostrando quão estreitos eram os horizontes de Rick. Quem só conhecia a si mesmo, Alaya baixou as mãos, tornando-se séria. Enquanto ela começava a contar como Para Rick Frei cuidou de tudo sozinho e não tinha intenção de compartilhar seus sentimentos. Frei ficou em frente a Alaya, ouvindo, enquanto expressava sua incapacidade de entender tal coisa. Rick fez seu amigo, um homem que não viveria 100 anos, ele... Alaya se aproximou de Frei, dizendo que não entendia uma coisa. Onde estava o valor em Frei? Por causa disso, Rick sacrificou sua vida. Ela ergueu a cabeça, olhando para Frei. Ela disse Ela deveria que... ter sabido Por que Rick o valorizava tanto? Por que ele se assimilou com o homem... Até então, neste momento, Isabela usou magia curativa. Tratou Nix, que estava na cama. Alaya pegou Frei com raiva pelo colarinho. Disse que só depois de descobrir a razão, ele não poderia morrer sem sua permissão. Frei não expressou suas emoções. Ele não se mexeu, nem falou. Alaya ficou surpresa ao ser questionada por Frei se os deuses tratassem as pessoas como insetos. O melhor Frei ficou em frente a Alaya, quem o agarrou pelas roupas e disse que os considerava os demígodos, sendo pragas que precisavam desaparecer deste mundo. Frei olhou para ele com uma louca expressão de felicidade. Seus olhos brilharam quando ele disse absolutamente: todos os demogods precisavam desaparecer. Mesmo Laia não era exceção. Alaya, segurando Frei pela roupa, sorriu. Ela gostava da imutabilidade de Frei, mesmo com as palavras dele. Ela confiava nele. Alaya observava Frei atentamente. Ela confiava nele porque Rick confiava em Frei. Frei lembrou de Rick e disse isso. Apesar de não poder explicar por quê, Rick o considerava amigo. Um humano, a razão pela qual Frei o considerava amigo, um semideus, era muito simples. Os pupilas brilhavam enquanto falava sobre a habilidade de Rick. Respeitar outros seres, seus amigos, e ele... Alaya abriu a boca e os olhos, surpresa. Frei e Alaya ficaram sozinhos em completa escuridão, com a única fonte de luz do lado de Frei. Frei, precisamente por causa da habilidade de Rick em respeitar os outros. Rick mesmo o esperava. Alaya soltou Frei e se afastou. Elliot desviou o olhar e chamou Frei, uma cópia de Rick. Frei olhou para Ellie com olhos estreitos e perguntou o que o senhor estava fazendo. Frei olhou para Alaya enquanto ela caminhava e falaram sobre o Senhor. Repetia sempre o amor pelos irmãos e amor pelos irmãos em seus discursos. Sobre como seus irmãos são o mais importante. A coisa mais importante neste mundo. Alaya parou ao ouvir a pergunta de Frei. Ele perguntou se o Senhor realmente respeitasse seus companheiros, ainda mais do que a si neste mesmo. Momento, na fortaleza de um castelo no deserto. Agnei ficou ao lado da janela sem vidro. Ao olhar para dentro, Agnei olhou de volta.
e perguntou se o Senhor já sabia a razão. Ao chegar, Agnei virou-se, observando o Senhor, quem estava deitado na cama com uma maçã na mão. Agnei se aproximou do Senhor deitado. O Senhor disse que precisava encontrar algo. Agnei não suportou e perguntou o que era. O Senhor estava deitado, com o rosto liso, sem um único órgão facial. Ele disse que, por mais que procurasse, não encontrava. Ele não o encontrou. Agnei ficou em frente ao Senhor. Ao ouvi-lo dizer isso, o número de pessoas capazes de fazer algo, o Senhor girou a maçã na mão, limitado, dizendo que só precisava esperar, relaxou até que a pegada se tornasse tão grande que, mesmo caminhando calmamente, ele poderia pisar nela. Agnei, cujo pupilo começou a emitir energia, perguntou sobre o que o Senhor falava, mas o Senhor o interrompeu, dizendo que a ocupação de Silkid não estava indo como gostaríamos. Um olho e uma boca surgiram no rosto do Senhor, e com um sorriso assustador no rosto. Ele perguntou se poderia ter mais força. Agnei ficou em frente ao Senhor, a cuja boca já havia desaparecido. Agnei, cujo corpo sempre ardia em chamas. Negue o convite do Senhor. Agnei se afastou e caminhou do lado do Senhor. Enquanto isso, levaram a maçã à boca e deram um mordisco. Agnei ficou na plataforma. Diante dos semideuses, ele disse ter aprendido a próxima localização do alvo. Agnei disse que o Fênix iria para o local, a localização das tropas aéreas. Energia silenciosa foi liberada dos olhos de Agni ao falar sobre como unir-se ao apóstolo e enganar o olho divino para sempre. Os deuses abaixo estavam vestidos com diversas armaduras escuras. Enquanto ouviram, Agnes assegurou que eles não teriam mais... Não precisam se preocupar com a reação dos deuses. Desde então, era o momento certo para castigar as forças aéreas. Agnes gritou para capturar o Silkit, chamando os semideuses para se levantarem. E chamando-os de irmãos, Agnes abriu os braços. Poderosa força divina emanou de seu corpo. Alguns dos demigodos abaixo. Eles levantaram as mãos em concordância, sob céu negro e azul. Havia uma pequena casa na areia. Lucas foi até a janela e olhou para fora. Lucas virou para ver Isabel, segurando a Nix ruiva. Voltando-se para Nix, Lucas perguntou se ela estava bem. Olhando para Lucas com vergonha. Nix pede desculpas e afirma estar bem. Isabel olhando para a nuca de Lucas. Pensa no que ele tem pensado tão intensamente. Desde cedo, olhando pela janela para o deserto interminável. Lucas pergunta: onde Drow pode ter ido? Lucas olhando pela janela e vendo areia. Pó levantado pelo vento. Drow disse que eliminaria os Demogod, aproximando-se do sem-metal, notando que ele depois desapareceu, e o localizá-lo era desconhecido em suas lembranças. Lucas ao lado de Isabel, segurando o Nix ruivo. Disse que ele tinha certeza de que ele tinha vindo aqui. Alaia, de costas para os rapazes, e olhando para o deserto sem fim. Afirmou que não havia deuses malignos aqui, desde o início, observando que, se não
haria uma reverberação que ela teria sentido. Isabel, olhando pela janela com Lucas, perguntou se ele poderia ter escapado, observando a tempestade de areia. Isabel afirmou que só prestaram lip service a Drose, habilidade de matar demogorgons facilmente, lembrando que ainda não haviam visto suas habilidades. Isabel olhou para Lucas e disse que ela estava surpresa. Surpreendeu-se com a facilidade com que Lucas abriu o coração para ele. Isabel virou-se para Lucas. Disse que ficou surpresa, como ele acreditou facilmente na primeira pessoa que conheceu. Observando que não era como ele, continuando a olhar pela janela, Lucas disse que algo o incomodava, a qual Isabel perguntou o que exatamente estava incomodando Lucas tanto. Com um olhar horrorizado, Lucas disse nunca ter visto um corpo humano com um coração de lembrando que dragão. provavelmente não era nem um corpo humano, mas algum tipo de corpo. Lucas recordando a aparência de Drow. Observa que era mais parecido com uma concha criada e manipulada. Olhando para os rapazes, pergunta onde Frey vai agora. Lucas, virando-se para Nick, relata que encontraram ela. E eles precisam unir-se aos seus companheiros. Várias tendas podiam ser vistas no deserto. Lucas informou que seu amigo Ivan estava ganhando força e se fortalecendo, e ele pensava em ir para lá. Alaia, olhando para Lucas, pergunta se ele vai lutar contra Gnei. Com olhos calmos, Lucas disse que isso provavelmente aconteceria. Olhando para os pesadelos confusos, Alaia pergunta se eles irão atacar frontalmente. Lucas responde que naturalmente eles o farão. Alaia olhou para Nix com as mãos cruzadas. Depois de alisar o cabelo, Alaia disse que não entendia algo. Alaia levanta a mão e olha para Lucas. Relata que ele tem uma personalidade muito irritante. Alaia sacode a mão e vira as costas para Lucas. Disse que, mesmo assim, ele é uma cópia daquele idiota. De costas para ele, Alaia disse que gostaria de ajudar, mas algo a impede. Olhando para Alaia, Lucas. E Isabel continuou ouvindo. Ela relatou que agora o Senhor não pode ignorar Agnes. Desejo de assumir o controle do silêncio sozinho. Então ele se contém, observando que, se ela falar agora, o Senhor terá que aparecer pessoalmente. Com as costas voltadas, Elias disse que, mesmo tudo sendo ruim, nesta situação atual, ele teria que derrotar o Senhor, fechando os olhos e sorrindo. Lucas relatou que Alaia já o ajudou bastante. Alaia olhou para Lucas, voltando-se e erguendo a mão. Lucas observou que devia muito a ela. Elliot, olhando para Lucas, voltando-se, perguntou-se se havia absorvido o cristal de Mild. Elliot vira e olha para Lucas. Disse que, mesmo levando em conta que ele harmonizou o divino, forças e mana, e ao mesmo tempo ele permaneceu humano. Isso só foi possível graças à predominância da mana. Eli, olhando para a atônita Isabel, disse que se absorvesse mais cristais dos semideuses, então o poder divino nele poderia tomar posse, dominância sobre humana. Isabel, assustada,
virou-se para Alaia e questionou: o que aconteceria se isso ocorresse? Alaia, olhando para a aterrorizada Isabel. Observa que, pelo menos, isso não pode ser chamado de pessoa. Lucas, olhando para a saída, ergueu a mão. Saindo de casa, Lucas, de costas para as meninas, ele ficou parado. Disse que lembraria das palavras de Ala. A trama se desloca para o descanso. Lugar do grande guerreiro dentro da seda. Ele está em uma estrutura alta, com uma tenda e 2 tochas acesas. O homem ia dizer algo, olhando para os soldados armados com lanças. A pessoa desconhecida disse: eles uniram-se com um objetivo comum. Para combater os demagogos, ele ergueu a mão. O homem exclamou ser o líder de Tuarik, notando que eles ainda não haviam desistido da batalha. Gritando do discurso inflamado de Tuarik, os guerreiros avançaram para a batalha. Ele ergueu e apertou a mão num punho. Túrico declarou que agora seus números são insignificantes. Para resistir aos deuses, notando que irão ignorar Silcote, e reunir pessoas que compartilham suas intenções. De pé, observando os soldados, Túrico, apaixonado, declarou acreditar no orgulho de Silcote. Notando que era como uma montanha, Tuarik, olhando para os guerreiros, viu o fervor deles para olhando para o cansado Tuarik. A pessoa desconhecida disse que muitos deles se reuniram, observando que havia cerca de 500 deles aqui. Agné, olhando para os guerreiros, disse que era surpreendente para terras prestes a serem destruídas, criando um feitiço de fogo. Agné atacou um grupo de tropas. Agné continuou matando os guerreiros um a um, olhando pelas chamas que surgiram de repente. Um soldado notou silhuetas desconhecidas, observando o demigodo surgir do fumo. Alguém anunciou que estavam dançando. Olhando para os demigodos, um soldado se perguntou se realmente fossem todos semideuses, notando que metade das tropas foram destruídas em um ataque. Agné, olhando para o estúpido Tuarik, perguntou onde estava o que procurava. A qual Tuarik respondeu que não sabia quem procurava. Agné, olhando para Tuarik, perguntou onde estava o seu apóstolo. Com voz tremente, Tuarik perguntou: por que Agné procurava seu apóstolo aqui? Agnos, virando a cabeça e olhando para o incompreensível. Tuarik disse que parece ter chegado aqui primeiro. Agné virou as costas para Tuarik. Avançou em direção à cadeira, aproximando-se. Agné sentou-se nele, em uma cadeira. Agné se perguntou se eles realmente achavam que ele estava com medo. Ao ver algumas centenas de pessoas, até vendo milhares, o exército de Uruk ser destruído, Agné confessou que suspeitava há muito tempo. Eles estavam preparando uma força de resistência que não valia a pena confrontá-los. Então ele simplesmente os deixou olhando para o caos. Agné declarou enquanto aguardava o seu apóstolo. Ele passaria o tempo clicando. Agné ordenou aos subordinados, andando em direção aos guerreiros restantes. Os semideuses disseram que eram como insetos. Deve ser
exterminado. O homem gritou de dor, do golpe incrivelmente forte. Com velocidade relâmpago, uma técnica cortou o guerreiro em duas partes. Em frenesia, os semideuses atacam as pessoas. Vendo a destruição de seu exército, Túrin pede que eles parem. Encostado no balcão, estendendo a cabeça para a frente, Túrin gritou para que esses vermes patéticos parassem. Sentado imponente em uma cadeira. E, como assistindo, ficou atônito com o que estava acontecendo. Agni disse que ele fez um bom trabalho, notando a grande quantidade de pessoas presentes. E foi muito divertido assistir, colocando a mão debaixo do queixo. Agni sorriu, intrigada. Será que Turok teria algo para beber? De pé sobre o homem, o semideus vai matá-lo. Recebendo um golpe repentino, a cabeça do demigode é arremessada para trás. Com um golpe bem direcionado, Ivan joga o demigode para o ar, levando-se após o golpe. Ivan se perguntou por que eles eram tão cruéis. Agni colocou a mão no queixo, olhando para Ivan. Quem chegou declarou que eram todos insetos. Nora, se aproximando, Ivan aconselhou-o a ser cuidadoso e atento, notando que será muito diferente de todos os anteriores. Segurando o demigode derrotado. Nora disse que eram todos deuses e eles precisavam ter cuidado ao cuspir. Ivan olhou para Nora. Tomando uma postura perto de Nora, disse que tanto que não se havia em uma longa vida, notando que chegou o dia em que ele lutaria junto ao mestre. Vendo os guerreiros desorganizados e assustados, Ivan declarou que haviam ordenado seus pensamentos. Virando-se, Ivan gritou. Perguntou se o que esses fracos aprenderam com ele. Tudo isso, notando que mesmo sendo semideuses, tiveram que lutar até o fim. Ivan observando os guerreiros, tremendo com o discurso incrível. Declarou que até lutar o fim é a essência dos soldados de Silkut. Observando a formação dos soldados, Ivan pediu a todos para protegerem tudo. Aos Demigolds, que eram queridos por eles, olhando para as pessoas com lanças. Quem estava correndo em sua direção. Disseram que insetos como eles ainda ousam rastejar. Ao receberem o golpe, os Demigolds gritaram de dor. Depois do golpe, a neve deslizou vários metros, colocando a espada à esquerda. Olhando para os Demigolds com desapontamento, Snow informou que o ataque não funcionou, notando que eram deuses. Afinal, nada de apocalipse, disse um dos demigodos hostis. Com um sorriso, ele admitiu que a ferida doía um pouco. Em troca, o segundo demigode observou que a neve parecia muito bonita. Neve, adotando uma postura, observando como dois demigods se aproximavam dela. Pensou que mesmo com um desses indivíduos, seria difícil, notando que havia um grupo inteiro deles aqui. E ela ouviu falar então que havia apenas algumas dezenas de demigodos, perguntando se... Então, a questão é, quem é? Os guerreiros lutaram uma batalha feroz contra os semideuses. Voltando-se, um soldado notou um dos semideuses que o cumprimentou. O soldado recuou um pouco, foi salvo por uma barreira desconhecida que o deus
demônio voltou. Vanian em frente ao soldado. E apoiando a barreira, disse para salvar os feridos, notando a necessidade de agir baseado principalmente na sobrevivência das pessoas. Olhando pela barreira esmeralda, Baian ergueu a cabeça e olhou para o céu. Olhando para o céu, que estava levemente embaçado pelo fumo do incêndio. Bainian disse que parecia que ela ainda estava distante, longe daquela pessoa, lembrando que ela sempre dependia dele. Manter a barreira. Baion disse que teriam esperança, lembrando que devem permanecer vivos até lá. Ivan destrói o inimigo com um golpe poderoso, observando a batalha de sua cadeira. Agni pensou que talvez tivesse em vão, distribuiu o ilumínio restante aos seus companheiros. Agnos observando a batalha. Pensa que o Fênix virá certamente aqui. E se ele se unir, ele poderá evitar a sentença divina. Ivan segura um dos semideuses pela cabeça. Ao assistir Nora Land, percebeu que era impossível resistir a tantos oponentes fortes. Nora acerta o demigode. Disseram que precisavam resistir. Até o momento, Neve grita com um golpe que recebeu. Snow joga a espada. Voa embora, recebendo um chute no estômago. O demigode avança em direção a Snow. Quem acabou de cair ao chão, Snow treme de dor ao tentar se levantar. Neve virando a cabeça. Vê um grande número de soldados derrotados, caminhando pelo campo de batalha. O demigode destrói todos em seu caminho. Depois de bloquear o golpe, Ivan permaneceu imóvel. Ivan tremer e segurando a mão do inimigo. Perguntou qual momento todos esperavam, notando que poderiam morrer assim. Ivan olhando para algo que apareceu à frente. Horrorizado, ele olha para cima. Ivan viu um feitiço escarlate crescer, horrorizado. Ivan se perguntou o que estava no chão. Nora anunciou com alegria que haviam chegado. Daniel observando a luz escarlate. Observou que havia os semideuses observavam a bola escarlate no céu. Viu 3 silhuetas com a mão erguida. Lucas manteve o feitiço. Abaixando a mão, Lucas lançou uma nuvem escarlate de magia aos 2 semideuses. Abaixo, Lucas lançou o feitiço em vários demogodinhos. O personagem principal continuou destruindo um demogode após o outro, continuando a lançar feitiços. Lucas destruiu cada vez mais inimigos. Observando o que acontecia, os soldados não acreditavam no que viam. Em instante, o feitiço atingiu o chão. Enquanto, no chão, a luz brilhante do feitiço começou a apagar e começou a desaparecer. Ivan e Nora assistiam ao que acontecia. Estavam chocados ao ver o que restou dos semideuses. Ivan observou que eles simplesmente desapareceram. Em um instante, a neve, quem estava deitado, viu Lucas. Nix e Isabel descem ao chão, observando o personagem principal, exausto da batalha. Snow observou que, embora não tivessem se visto, Lucas havia se fortalecido ainda mais.
joelhando uma perna e ajudando a levantar a neve. Lucas disse que o número de oponentes não importa ao mago. Ivan, atrás de Lucas, chamou-o de tolo. Ao se virar, Luke sorriu. Que não se viam há muito tempo. Evan abraçando Lucas forte. Estava muito feliz com a chegada dele. Agnei, levantando-se da cadeira, ficou muito surpreso, com chama nos olhos e sorriso no rosto. Agni viu algo. Agni, olhando para Nick, notou que a havia encontrado. Agnei surgiu atrás de Nix, sem suspeitar, sentindo alguém atrás. Nix virou ao ver Agnei. Lucas olhando para Agnei, perto de Nick. Ficou surpreso e observou que ele usou a magia do espaço, movimento do tempo. Agnei, estendendo as mãos e olhando para Nick. Disse que estava esperando por muito tempo para ela. Lucas corre em direção a Nick, gritando. Mandou-a se afastar de Agnes. Ao olhar para a esquerda, Agnei viu um destelo de feitiço. Lucas ataca Agnes com um feitiço. Voou em frente, pegando Nix. Lucas, segurando a mão de Nix, voou vários metros. Lucas, olhando para o rosto de Nix, questionou se ela estava bem. A Nix respondeu que tudo estava bem. Enquanto a fumaça subia, alguém indagou o que havia acontecido. Notando que algo parecia ter caído. Uma silhueta quase invisível surgiu na fumaça. Observando a silhueta, Lucas perguntou a si mesmo se acabara de se recuperar. Lucas viu a garota desconhecida surgir do nevoeiro. Percebeu a quem estava olhando. A garota de cabelo prateado e olhos amarelos brilhantes. Lucas anunciou que ela se chamava Anastasia. A silhueta era visível Agni na nuvem de fumaça. Com olhar de nojo, ele notou o grande número de competidores, que ele chamou de insetos, tirando o manto e virando-se para Isabel. Lucas pediu a ela que cuidasse de Nix. Agarrando o fenômeno, Isabel pediu que ela se afastasse, dizendo que ela era o alvo de... Ao se virar, Chuvei pensou que chegou tarde demais. O personagem principal observou que também acabara de chegar. Indignado, notou a arma nas mãos de Lucas. Chuvei notou que era sua arma, questionando como ele ousou pegá-lo sem permissão. Depois disso, o personagem principal tentou descobrir se Shuai abandonou-o para usá-lo no labirinto. Apontando para Agni. Shuai perguntou se era o mesmo Apocalipse. Lucas, preocupado, tentou saber se Shuai terminou. Afeiçoando-se a este corpo, por sua vez, Chuvei disse que, em geral, isso é verdade, envolvendo sua arma em correntes de aura. O personagem principal convidou Shuai para ver seus resultados. A seguir, enfundou o bastão no chão. Lucas tentou acertar Agnes. Com um olhar de nojo, o semideus estendeu a mão. Depois de criar muitas chamas, Agnes se perguntou se Lucas achou que um atributo tão medíocre funcionaria nele. De repente, o demigodo foi atingido por um soco.
por causa do golpe incrivelmente poderoso de Shuei. Agni foi atirado de lado com velocidade de raio. Shuai continuou a desferir seus poderosos golpes, levando-se do chão. Shuai voltou a entrar em batalha. Usando as pernas, ele desferiu um golpe devastador em Agnes. Empurrando-se do corpo do demigode, Shuwei voou para o lado. Uma nuvem de fumaça era vista no campo de batalha. Ao aterrissar no chão, Shuei grunhiu. Atrasado. O personagem principal observou que era chamado de sábio, perguntando se ele tivesse apoiado o lado do fisicamente, fora forte antes de nos encontrarmos, agarrando o punho. Wei declarou que não havia outra saída, dizendo que ele precisava escolher que melhor se adequasse ao seu corpo. Surpreendido, ele se perguntou que tipo de mulher era aquela. Indagando como ela sabia da força do mago guerreiro, enrolando as mãos, Nora refletiu sobre isso. Casa Gen falou sobre a técnica de um mago guerreiro a todos, como fazia seus exercícios matinais. Nesse momento, Ivan tentou entender o que Nora falava. Ela esticou as mãos e pediu que ele se preparasse, dizendo que apoiariam os caras. Ela olhou para o corpo de Agnes, que estava no chão, apoiado no joelho. O demigode tentou se levantar. Retirando-se, Shu ficou surpreso com a boa saúde do demigode. Ao baixar as mãos, Agni ficou parado, imóvel, com uma expressão séria no rosto. Ele declarou que os caras precisavam se afastar, dizendo que não se interessava por eles. Notando que ele só tinha um objetivo, o apóstolo aperta a arma nas mãos. Lucas disse que não podiam fazer isso, acreditando que, com Agnes aqui, ele não conseguiria tocar na ponta da pena de Nyx, envolvendo seu corpo em chamas. Agnei se voltou para o personagem principal, chamando-o de Apóstolo Rick, com raiva no rosto. O demigode disse que Lucas estava irritando-o desde o início, desenhando atenção à aura de fogo. Isso estava no chão. Agnei notou que iria abster-se de matar, para enganar o olho de Deus, observando as armas espalhadas, que também estavam no chão. O demigode disse que Lucas estava muito no caminho dele, que não tinha escolha. Depois disso, o demigode estava coberto de uma aura ardente. Isso iluminou o local do duelo. Nesse momento, Ivan tentou descobrir o que era, surpreso com a absorção dos demigods derrotados por ele. Mordendo o lábio, o personagem principal pensou na agonia, como as irmãs normais. Usou partes de si para brincar com bonecas, notando que eles ainda estragaram o seu humor, agarrando as mãos em punhos. Agnei ficou paralisado, horrorizado. Ivan percebeu que o demigode havia se tornado enorme, sem entender como poderia ser derrotado mais uma vez. Nenhum relatório. Isto é a verdadeira aparência do demigode. Atrás de Lucas, Snow questionou se Agnes realmente achava que poderia deuses ladrões. Ao dividir-se em centenas de guerreiros, o protagonista observou que foi um movimento bastante leve.
fredêmica, que, com a expressão atônita no rosto. Snow contou sobre Agnes, transformando suas cópias em guerreiros, sugerindo que essa era a razão da aparição de centenas de demigode, adicionando que ouviu que havia